Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar, então, esse segundo painel, né? Agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do público. O Fred vai ter que se ausentar um pouquinho, então eu vou fazer a parte dele aqui na parte de perguntas. Deixa eu pegar o microfone e vou fazer sentado aqui. Ramon, vou começar com você. Boa tarde, média. Boa tarde. Uma pergunta geral sobre a empresa. Falar um pouquinho sobre o crescimento da empresa e como vocês estão hoje em número de veículos e a posição no mercado. Como é que vocês estão hoje posicionados no Brasil? Bom, muito boa tarde. A JSL é a maior operadora de logística do Brasil, né? Devemos aí, empresa na casa de 10, 11 bi de receita ano. Número de ativos, a gente tem algo em torno de 16 mil ativos, 34, 35 mil funcionários. A JSL é composta por ela e mais 8 empresas adquiridas desde o IPO. Nós fizemos o IPO no final de 2020. Desde então, fizemos algumas aquisições e, por estratégia, nós mantemos as empresas independentes, ao mesmo tempo ligadas para compartilhar sinergias e tal. Temos aí a Fadel, TPC, Marvel, Rodomeu, IC, FSJ... acho que eu esqueci alguma, Truckpad, olha lá. Truckpad, que é a nossa empresa digital. Bom, falando da empresa, esse ano a gente, assim como o Brasil, né, começou 2024 mais devagar do que a gente imaginava. A gente saiu de um 2023 acelerando, então a gente esperava um 2024 já sem mudança política, sem grandes expectativas diferentes. E talvez em função da baixa do agro e tal, a gente começou um 2024 morno, né? Não ruim, mas morno. Então, o primeiro trimestre foi um trimestre morno, o segundo trimestre melhorou, mas ainda morno. E aí o segundo semestre, ao contrário até do que a gente esperava, se baseando no início do ano, começou muito bem. Estamos aí fechando um terceiro trimestre muito aquecido em vários segmentos. A JSL está em segmentos bem variados, né? Passando florestal, mineração, químico, alimento, bebida e tal. E a gente, automotivo, e a gente vê todos os segmentos em alta, né? Isso tirando o agro, a gente não tem uma presença tão grande no agro, mas tem uma presença. Então, esse sim, ao contrário dos últimos anos, uma leve queda. A gente sente isso no transporte de máquinas e peças para as montadoras de tratores e máquinas pesadas. Mas, tirando isso, então, a gente tem uma expectativa de fechar o ano muito bem. Muito bem, obrigado. Patrícia, falar um pouco sobre você, empresa, como é que está a VIX, explicar um pouco a VIX também para o pessoal. Obrigada pelo convite, Marcelo, obrigada aqui pelas companhias, 2 líderes aí do mercado de logística. Bom, eu falo aqui em nome da VIXPAR, né, que tem aí, a gente trabalha em 4 segmentos, segmento de logística, que a VIX tem 50% do total da VIXPAR, que atua na logística dedicada. A gente tem a logística automotiva, a parte de terceirização de frota e mobilidade. Esse total aí a gente tem em torno de 28 mil ativos. VIXPAR é uma empresa que cresce também. O mercado de logística é um mercado de muita oportunidade, é um mercado enorme. O Brasil é um país bastante desafiador, mas, apesar das mazelas aí que a gente enfrenta, no final das contas, é, sim, um país de muita oportunidade, e a gente busca aproveitá-las. Nosso crescimento histórico aí fica na casa de 18% a 20%. Começamos esse ano do mesmo jeito que você falou, Ramon. Eu fiz 20 anos de empresa esse ano, recebi meu troféu até, mas pela primeira vez a gente fez um orçamento tímido, porque 24 era um ano bastante desafiador mesmo. A taxa de juros é uma coisa que nos impacta. Nós somos uma empresa que tem a solução do ativo próprio, do colaborador próprio também, então a taxa de juros é bastante impactante. Então, o ano começou também dessa forma, mas, no final, a gente deve crescer aí esse ano em torno de 15% da receita, mais ou menos, ficando em linha aí com o nosso histórico. Obrigado, Cláudio.
falar um pouquinho também sobre o G10 e apresentar um pouco a empresa para o pessoal aqui, né? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Acho que o G10 atua em alguns segmentos, vários, porém o principal é o agro. E como todos sabem, o agro teve sua ressaca depois de vários anos crescente. Então, esse ano nós não vamos crescer e foram vários motivos: quebra de safra no setor norte, o Rio Grande do Sul, que é outro país muito agrícola, preço de commodities, diversos fatores. Mas falando especificamente, eu lidero duas empresas, G10 Transporte e a Transpanorama, somando as duas combinadas, um faturamento de 4,5 bi, bem menor que a JSL, claro que eu persigo bastante, há bastante tempo, mas aí não tem jeito, que cresce por duas maneiras, né? Uma orgânico e por aquisições fica meio difícil. Mas estou bastante satisfeito e nós temos em ativos, trabalhamos de maneira híbrida com frota própria, são mais ou menos 7, 8 mil ativos. Temos muitos agregados e terceiros que somam a casa de 35 mil terceiros que operam com a gente. Então, além do agro, temos também o abastecimento do agro através de fertilizantes, defensivos, semente e também o agro depois de processado, subprodutos também. Tá, obrigado. Uma pergunta meio por ano que vem, assim, qual são as expectativas de vocês, né, e os desafios para o próximo ano? Podemos falar? Pode começar por você? Bom, para o ano que vem sai a ressaca e aí sim a gente volta aos tradicionais 2 dígitos, 15%, 16% de crescimento, porque com os fatores combinados de quebra de safra e preços baixos, é a tempestade perfeita, né? Só acontece isso em ocasiões raras. O Brasil teve uma quebra de 8 milhões de toneladas, porém a Argentina teve uma super safra, o que fez com que as commodities, por ter preço internacional, baixaram muito. E o produtor teve aquele momento de adquirir insumos na alta e ter o preço na baixa. Então, esses produtos ficaram armazenados. Para 25, eles estão adquirindo insumos a preço bem mais adequado, baixaram seus investimentos em comprar novas terras e ampliações de armazenagem e máquinas, fez com que eles organizassem. Então, teremos aí novamente uma safra recorde, e por mais que os preços das commodities não reagiram, mas voltaram a alta do enfraquecimento do real perante o dólar, saindo de 4,90, que foi iniciado a comercialização esse começo de ano. Estamos hoje na faixa de 5,70, 5,80, então vai dar um gás para o produtor voltar a ter uma pequena margem. Então, eu acho que 25 será um ano para o agro muito melhor. E atrás do agro vem fertilizantes, sementes, combustíveis, que a gente opera bastante também, calcários e muitos outros, fazendo que a cadeia se retroalimente. Então, 25, realmente esperamos um ano bom. Tá bom, Patrícia. Está ouvindo? Ah, está ouvindo. O meu espírito para 25 está parecido com o de 24. Nós não devemos fazer um orçamento muito desafiador. A gente tem assim um portfólio bastante diverso, né, tanto na carteira de serviços como de clientes. A gente tem atuação aí no siderúrgico, mineração, óleo e gás, mercado automotivo. A carteira de terceirização de frota aí, ela já é bem mais diversa. Mas, em função do cenário econômico, a gente não deve ainda fazer um orçamento para 2025 tão desafiador como o nosso histórico. Vai ter crescimento, não vai ser tão tímido quanto o de 24, mas estou aí na expectativa aí de como vai se desenrolar, né, a nossa economia. Amanhã mais uma reunião do Copom, vamos ver como é que vai ficar a taxa de juros, mas a gente está numa postura aí mais conservadora, acompanhando a economia aí para 25. Não tanto quanto 24, mas ainda um pouco mais conservadores na projeção de 25. Obrigado, Ramon. Ô, Patrícia, eu já estou com inveja desse seu conselho, viu? Porque o meu lá não tem sossego, não. Só quer puxar o orçamento. A gente tem uma expectativa de 25 boa,
né? Mas eu concordo com a Patrícia, eu acho que o Brasil é um país bem curioso, né? Porque assim, a gente tem uma série de dificuldades, mas, por outro lado, a gente tem uma série de oportunidades. O fato do agro ter caído, e nem por isso a gente ter sentido, claro, pontualmente se sente, mas no macro a gente não ter sentido, eu acho uma ótima notícia. Prova que vários setores da economia se equilibram isso. Eu acho que esse é o grande mérito do Brasil. Ele não está concentrado numa única coisa. É claro, o agro é importante, mas o Brasil continua crescendo mesmo com o agro com uma dificuldade pontual. Se o agro cresce em 25 e os outros negócios não têm por que caírem, tende a ser um ano melhor. Paralelamente a isso, a gente tem uma expectativa de juros abrindo a curva para cima, isso é ruim, né? Como a Patrícia falou, as empresas para crescerem precisam de recurso, esse recurso custa caro, isso é um problema, pressiona as nossas margens, isso dificulta o nosso crescimento, né? Entendemos todos os outros problemas do Brasil, né? Eu sempre falo, eu não entendo de juros, senão eu seria lá do Banco Central, mas eu sofro a consequência, né? Então, não é uma crítica ao Banco Central, mas é um problema, sem dúvida, para o nosso crescimento. Agora, a gente já aprendeu tudo que era para aprender nesses montes de altos e baixos, altos e baixos. Então, acho que o segredo do nosso negócio é manter eficiência nos custos, né? Não adianta querer resolver tudo com preço, e aproveitar as oportunidades. Eu acho que esse é o grande negócio, né? Eu acho que é reclamar menos e fazer mais, né? E eu acho que isso acaba acontecendo, né? São 3 exemplos aqui que eu acho que são um exemplo disso. Até vou fazer um comentário que a Patrícia comentou e eu acho que é importante. O setor de transporte no Brasil, ele representa, até vi isso lá na ILOS semana retrasada, ele tem um custo, um spend de mais ou menos R$1 trilhão. Então, as nossas empresas, apesar de grandes, estamos falando aqui de 10 bilhões, 5 bilhões, são empresas grandes, mas perante o mercado de transporte a gente não é nada. Isso por quê? Porque é um mercado extremamente fragmentado. Isso significa que tem várias oportunidades de crescimento. Então, o lado bom do nosso segmento é que a nossa oportunidade de crescimento, seja orgânico, seja inorgânico, é bastante grande, né? Então, a gente pode falar de crescimentos. A Patrícia fala em crescimento tímido, mas ela falou aqui em 15%, 16%, 18%, que em outros segmentos é mais difícil, né? Eu acho que essa é uma vantagem da nossa indústria, digamos assim, né? Muito bem. E o Brasil, com todas essas catástrofes, até que a gente consegue caminhar, né? Porque tudo que aconteceu esse ano foi grave, né? E aí você vê que a gente passa ainda, tem esperança, né? Vai dar certo. E hoje a gente falou muito aqui sobre tecnologia na primeira parte. E como é que vocês estão tratando com a tecnologia nas suas empresas, com esse bagunça toda de combustível, tecnologia nova, etc. Como é que vocês estão trabalhando com isso na empresa de vocês? Pode começar, Ramon. Tá. Bom, vamos lá, né? Eu acho assim, a tecnologia, ela está permeada nas nossas vidas e não tem como ser diferente nas nossas empresas, né? Eu acho que a tecnologia, ela tem várias formas de penetrar no nosso negócio. Vai desde a digitalização dos nossos processos, então a gente tem hoje processos muito mais dinâmicos e com menos gente, né, com menos braço para fazer as mesmas coisas. Essa é uma vantagem da tecnologia. Uma outra grande vantagem da tecnologia, essa talvez uma das principais e pouco falada, no quesito segurança. A gente conseguiu reduzir muito o nosso número de acidentes graves por causa da tecnologia. Aí é telemetria, é rastreador, é câmara de fadiga. Então, assim, tenho certeza que também é um exemplo da VIX e da G10. Então, isso é um grande mérito da tecnologia, né? A gente salvou, sem dúvida nenhuma, várias vidas com isso. Tem uma outra parte da tecnologia, que é a tecnologia olhando para fora, né? Que
que tipo de produto nós vamos oferecer de forma mais tecnológica? Aí eu já acho que é um desafio. Então, uma grande vantagem da tecnologia nas nossas empresas são nos processos da porta para dentro, como eu disse, né, digitalização, segurança, eficiência, controle de vários insumos, combustível é um deles, pneu, etc. Mas acho que o nosso setor ele evoluiu muito pouco ainda em produtos tecnológicos, produtos digitais, né? O nosso segmento ainda é muito analógico, né? E isso traz ineficiência para o sistema como um todo, né? Eu não estou falando só da JSL, estou falando do setor como um todo, e a gente precisa avançar, né? O Brasil ainda usa caminhão demais, cargas e descargas com tempo extremamente grandes, isso não é só um problema de custo. Estava aqui na palestra anterior falando de emissão. A gente fez um trabalho na JSL mostrando o seguinte: uma carreta frigorificada, parada no tempo de carga e descarga, queimando óleo diesel para manter o produto lá frigorificado, se a gente pegasse todas as carretas frigorificadas da JSL e reduzisse o tempo de carga e descarga de 24 horas para 10 ainda é muito, né? Mas tudo bem, de 24, olha aqui, 24, eu estou sendo legal ainda, hein? Tem tempos maiores do que esse. Mas de 24 para 10 seria a mesma coisa que tirar 2.000 carros dos centros urbanos, né? Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? E, de novo, hoje o que na JSL a gente se pergunta é como eu vou oferecer um produto para o meu cliente de forma mais digital, de forma mais eficiente, para que ele tenha mais eficiência em toda a cadeia. Beleza, obrigado. Patrícia. Bom, só para, em relação ao ponto anterior, só para você ficar mais confortado, esse é o orçamento que eu vou levar. Agora, se vai ser aprovado e como vai, o fight aí é outro capítulo. Final de novembro, saberemos. Em relação à tecnologia, muito em linha também com o que você falou, Ramon, ela está cada vez mais presente, né, nos processos, em segurança, no back-office, a gente está cada vez mais digital, estamos começando a namorar com a inteligência artificial, mas tem muita coisa ainda nossa para ser automatizada, antes até dela estar mais presente na nossa vida. A gente tem um case interessante, porque nós somos uma empresa do B2B. 53 anos a gente está fazendo esse ano, 95% da receita no B2B. 5 anos atrás, a gente começou uma iniciativa de um produto, como se fosse um Uber Black. Hoje ele ainda está restrito ao Espírito Santo, mas a gente começou essa iniciativa que ela foi inovadora em todos os sentidos. Ela era B2C, que não era um mar onde a gente navegava, um produto totalmente digital. E esse negócio acabou deixando um legado muito forte da gente ter ficado mais digital. Então, hoje, inclusive no B2B, a gente está com um produto SaaS sendo ofertado. Então, acho que assim, a gente tem buscado a famosa ambidestria, que não é simples. E isso tudo, acho que eu preciso falar isso, sem descuidar do básico. Porque no nosso negócio, por exemplo, manutenção é super relevante para o sucesso, para esses números que vocês estão ouvindo aqui. Então, é a tecnologia aplicada também para que a gente siga fazendo esse básico bem feito, cuidando do veículo, né, com melhores ferramentas. Então, é nesse mar que a gente tem que navegar, de cuidar do novo, do tecnológico, desses produtos que a gente está criando lá também, mas mantendo esse básico aí muito bem executado, porque é ele que vai trazer eficiência, excelência. É nisso que eu acredito. Legal. Tecnologia no transporte, concordo que nós estamos ainda muito de maneira antiga. A presença de pessoas é importante. A prova disso é algumas plataformas que vieram para intermediação e não deram certo. Porque é diferente de você fazer o Uber, que o passageiro entra sozinho, desce sozinho, valida sozinho. Eu preciso de uma gerenciadora de risco, eu preciso de ver se não deu avarias na cargas, eu preciso de uma série de fatos que preciso do ser humano ali. Então, tem um grau de dificuldade muito maior na cargas. Eu tenho um cliente que tem lá 30 pallets de mercadoria, se um pallet deu avaria, eu sou obrigado a levar a carga de volta para ele considerar os 30 pallets.
e eu pagar os 30 pallets por um pallet que possa ter dado avaria numa curva, numa frenagem, qualquer problema. E também quanto à questão, nós tínhamos uma situação de tempo de espera, que era numa fila. Legal, tiraram-se as filas, colocando agendamento. Mas o agendamento, onde precisa de 42 dias, colocam 5 para fazer propriamente o caminhão de armazém. Então, você não pode parar no porto, você tem que parar em qualquer lugar antes do porto. E aí independe da tua capacidade financeira ou não, de produtividade, ou de queimar óleo diesel, se for frigorificado, ou qualquer outro tipo. Se tem lugar para o motorista parar, etc. Então, são decisões que ficam fora do nosso controle, junto às indústrias, que são nossas clientes, junto aos terminais portuários e tantos outros. E que uma tecnologia que você avança, e que a gente tem avançado muito, apesar de ver que tem um longo caminho pela frente, mas envolve outros elos do qual você não tem domínio. São ameaças externas e você não tem domínio. Mas sim, por outro lado, se eu olhar o transporte de 20, 30 anos atrás, onde o motorista tinha que ir num orelhão para você saber onde ele estava, e você saber em tempo real onde ele está agora, e mandar macros para ele tem que digitar macros, etc., avançou-se muito. E se você falar também do caminhão, que não tinha módulos eletrônicos, e hoje, quando teve o problema de falta de microchips da indústria, teve problemas, porque hoje um caminhão tem dezenas de módulos e centenas de microchip, também se avançou muito, tanto o veículo, quanto o software de gestão, rastreadores, localização e muitas outras tecnologias. Quando a gente olha para um segmento das Big Tech, a gente se assusta, que nós estamos ainda lá atrás, não consegue quase aplicar IA, e ainda tem esses fatores. Por mais que você saiba que hora o caminhão vai chegar, que minuto que ele vai estar numa fila, não adianta, ele vai chegar lá e tem que respeitar um agendamento da indústria ou do porto para dias para frente. Então, temos problemas críticos a resolver. Então, e não adianta só o transportador ter a tecnologia, porque vocês precisam fazer uma integração de tudo, né? O negócio é sistêmico. Você falou, eu chego com o caminhão na hora certa, tem que ficar esperando. Eu acho que é o problema de todos de vocês aí, né? Então, eu vejo isso muito problema no Brasil, dessa integração da logística, né, para atender todo o sistema. Mas, vamos lá, beleza. Fred. Olha, o Jefferson, no painel dos fabricantes de caminhões, ele é da Mercedes-Benz, ele levantou a questão que no setor de vocês, eu acho que é mais grave ainda. De repente, não mais que de repente, você passou a ter caminhões com uma tecnologia embarcada infinita. Imaginando aquele cara dirigindo o caminhão até com o mínimo de tecnologia possível. De repente, você entra em inteligência artificial. De repente, você pega o motorista monitorado por câmeras para protegê-lo, mas ele acha que é para espioná-lo. Você pega um monte de tecnologia de controles de parada, de descarga. Dentro da empresa, é computador e informática 24 horas por dia. Sistemas de identificação de pessoas, de portaria, de caminhões, etc, etc. Aonde vocês vão arrumar gente para tocar tudo isso, cada vez chegando mais tecnologia? Chegando caminhão autônomos, chegando uma série de coisas novas. Aonde arrumar gente que seja, para o motorista ser treinado para tocar toda essa tecnologia, até o funcionário do escritório conseguir tocar tudo que está chegando? Porque você fala em inteligência artificial, todo mundo fala, já entendi, ninguém entendeu nada até agora. As pessoas ainda estão tateando. Qual a solução para isso? Tem uma solução? Eu quero ver quem é o primeiro que vai responder essa pergunta aí de $1 milhão. Olha só, não tem uma solução pronta, né? A verdade, eu acho, é que nós estamos tendo que cada vez mais formar pessoas, né? O mercado está num mercado bastante desafiador. Eu lembro que antes, eu até brinquei isso outro dia, antes eu chegava com um currículo, porque, né, de uniforme recebe muito currículo e tal, eu chegava e o pessoal do RH já, nossa, mais um currículo. Porque
era um mercado de bastante oferta. Hoje, quando eu chego com o currículo, todo mundo ávido pelo currículo, porque a gente está vivendo um mercado, antes da pandemia, a gente estava no pleno emprego, né? Passamos na pandemia um mercado um pouco diferente, mas estamos voltando já ao pleno emprego, é bastante desafio. Então, isso tem trazido para nós o ônus de formar pessoas, sejam mecânicos, né? Sejam motoristas, sejam operadores de máquina. Então, e numa situação de empresas muito pulverizadas, porque as nossas soluções também, elas não passam por um único site, né? A gente tem operação aqui no Brasil todo que deixa... Então, assim, eu não tenho uma resposta para você. A gente tem feito aí operações pontuais em lugares onde a gente tem ficado com mais vaga em aberto, mas muito nessa linha mesmo, de formar pessoas e de formar quem já está conosco. Eu quero dividir esse assunto em dois, porque eu acho que são dois problemas diferentes. A gente tem um problema, que é o que a Patrícia está dizendo, e não é só o Brasil, é o mundo inteiro, porque as coisas vão evoluindo e as pessoas não querem mais algumas funções mais básicas. Então, o filho do motorista não quer ser mais motorista, que antigamente era uma tendência natural. O filho do mecânico não quer ser mecânico, e por aí vai. Então, assim, até a gente fez um levantamento lá na JSL, pela base de dados do Detran, nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, reduziu 20% as CNHs profissionais, CDI, 20%. E quando você pega o grupo de 25 a 30 anos, que são os entrantes, reduziu 40%. Então, o dado é real. Né? Na prática, a gente está formando menos motoristas. Por outro lado, a gente tem uma base de gente funcional no Brasil grande. Por exemplo, se o filho do motorista não quer ser motorista, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, mas talvez ele queira ser motorista. Então, talvez seja essa a forma de formar gente. Um outro ponto, que é o que você levantou, é a capacidade das pessoas de mexer com a tecnologia. Mas eu acho que tem um ponto positivo aí que me surpreende. Eu estou nesse negócio há 40 anos e eu achava que seria impossível você pegar um motorista autônomo de mais de 40 ou de 50 anos e mexer num aplicativo. Cara, e não é. É curioso isso. Quando você dá um aplicativo, assim, como a vida virou em aplicativo, né? Você faz tudo em aplicativo, começou a ficar intuitivo. Então, depois que você treina um motorista, mesmo que ele não seja jovem, não esteja acostumado com a tecnologia, ele consegue exercer aquelas funções básicas daquele aplicativo, ou coisa que o valha, ou a tecnologia do caminhão e tal. Assim, não tem sido um grande problema esse. Acho que o problema maior é trazer as pessoas, mas não mexer na tecnologia. Agora, para mim, o grande problema da tecnologia é o seguinte: a gente tem um excesso de tecnologia no mundo hoje, mas são tecnologias em núcleos. Então, cada empresa tem sua tecnologia, nós, o caminhão, a montadora, a concessionária, o cliente e tal, mas ninguém conversa com ninguém. Esse é o problema. Então, você resolve o seu problema, mas nós não resolvemos o nosso junto. Eu acho que talvez aí a inteligência artificial vai dar esse grande pulo, linkar as coisas. Né? É mais ou menos assim, você pode ter uma geladeira super tecnológica na sua casa, uma máquina de lavar maravilhosa, uma televisão com 500 botões, mas, cara, se você usa a televisão para ver televisão, a geladeira para guardar os produtos frigorificados, e você só usa a máquina de lavar para lavar, na prática você só gastou mais dinheiro. Agora, imagina que a sua geladeira consiga comunicar com o supermercado, que quando chegou no estoque mínimo aí dos seus produtos alimentícios, deu uma ordem para o supermercado de dar uma ordem para alguém que faça logística abastecer a sua geladeira. Aí o seu mundo mudou. A hora que você põe a roupa lá na máquina de lavar, ela separa o que é branco, preto, já põe lá o negócio, o sabão, aí a sua vida começa a mudar. Esse eu acho que é o passo que a tecnologia tem que dar para a gente realmente mudar de patamar. Eu também não vejo como crítico só a tecnologia, não. Eu acho que a tecnologia, as pessoas mais maduras também se adaptam e se adequam à tecnologia. Eu acho que esse é um problema, mas ele é pequeno, ele é simples. Eu acho que há 20 e poucos anos atrás eu venho acompanhando a questão de mão de obra. Em 2000, especificamente, eu estava na Califórnia e andei em alguns postos de combustível e nos jornais
né, impressos na época, a falta de motorista era um problema crítico lá. E aqui não era. Mas em 2005, o jornalista me pediu um tema editorial e eu dei falta de motorista, porque eu comecei a sentir aqui na pele o que eu tinha visto lá fora. Em 2006 começou a sair essas matérias e aí várias revistas soltou e começou o problema, 5%, 10%, 12%, na época da Dilma chegou a 12%, 13% de falta de motorista profissional, pela venda de caminhão um pouco acima da necessidade na época, e depois voltou a dar uma recuada esses números, e também tem acompanhado essa questão sempre das emissões de CNH profissional abaixo do número de caminhões vendido muito abaixo. E eu comecei a observar alguns detalhes que fizeram os jovens querer mudar. O mundo poder ser visto do ar-condicionado da sala dele, ele conheceu o mundo, deixou de ser glamouroso a profissão de motorista, mas um pouco aliado às péssimas condições de banheiros em beiras de rodovia, em pátios de indústrias, de empresas, de portos. E a própria mãe, o próprio pai dizendo, puxa vida, meu filho, é perigoso ser assaltado, acidentes, a morte, é uma profissão não ideal. E aí também, por outro lado, eu via a grande mídia, a motorista de caminhão é esculachado, é relaxado, se veste mal, e começou a ser uma profissão com um pouco de estereotipo de não ideal. Eu acho que esse conjuntos fez com que, puxa vida, agora eu posso ser jogador de futebol, posso ser aí um blogueiro e ganhar dinheiro com outras formas mais leve, mais fácil, mais segura. Então, glamorizou muitas coisas que não existiam e deixou a profissão de motorista como algo relegado a algo ruim. Então, o que eu venho comentando em cada vez que me perguntam isso, é que é um esforço conjunto de Anfávia, do sistema S do transporte, das empresas, de voltar a mostrar o valor de um motorista. Transporta a riqueza do país, contribui para que, durante a pandemia, ficou o exemplo mais explícito, enquanto a maioria fica em casa, eles saíam pelas rodovias, levando alimentos, combustíveis para os aviões, para as ambulâncias, gás para os hospitais e etc. Então, eu acho que a função dele é nobre, é linda, é bonita, e falta voltar toda uma mídia a trabalhar isso no conjunto. Transportadores, indústrias, sistemas públicos, e eu acho que talvez tornar-se atrativo. E é óbvio que a atração melhor é o bolso, e toda falta faz com que as coisas se valorizem. Vem se valorizando. Quando eu contratava motorista no início da minha empresa, o motorista tinha de 10% a 11% de participação na minha folha. Hoje, o motorista na minha folha é 22%. Então, já dobrou nos últimos 2, 3 décadas o salário deles, e vai triplicar. Mas só isso não é importante. Eu acho que a imagem deles tem que ser de uma profissão nobre e importante. Eu acho do teu comentário, que tem muita lógica, eu vou lembrar de uma época que um executivo da Scania criou a campanha junto com a NTC, Sem Caminhão, Brasil Para. E da mesma maneira que, mais anos depois, a Globo, com aquela série, né, da carga pesada, que glamourizou, enfim, romanceado demais, mas glamourizou, é típico de novela, de caso especial, a profissão de motorista. Eu acho que a gente fez em alguns eventos da Transporte Moderno a questão da homenagem do levantamento, que eu acho que pouquíssima gente fez, e quando fez por pouco tempo, da importância do transporte não ter parado durante toda a pandemia. Não parou um dia. Eles continuavam operando. Pô, mas vai pegar, o vírus está aí, cuidado. Não, tem de entregar remédio, tem de entregar roupa, tem de entregar alimento, tem de entregar tudo, tem de entregar combustível. Não pararam, tempo algum. Poucos sindicatos ou entidades trabalharam essa questão. Nós não paramos. O mundo parou, o transporte não parou. Então, é uma questão de prestar atenção. A outra coisa que chamou a atenção, que a gente
Eu e o Wagner temos conversado muito sobre isso, porque a gente faz muito evento sobre descarbonização, muito evento sobre redução de emissões, etc. E uma coisa que a gente prestou atenção é que tudo está focado o tempo inteiro, 24 horas por dia, no motor, no tipo do motor, da bateria, se é elétrico. Ninguém para pensar, 37 segundos que seja, na seguinte questão. Na hora que uma Randon criou lá a carreta que você tem a solar em cima, para transportar e refrigerar, para tirar o motorzinho diesel, certo? Para tirar essas coisas, se você tem isso, você tem redução de peso de carreta, que está lá, a Randon está trabalhando, eu estive lá vendo o centro de pesquisa, é de chorar. Você pega, por exemplo, um feixe de molas, você tem um feito num material artificial, trabalhado com nióbio, é um só. Não tem o feixe de molas, tem uma mola, pesa 10%. A parte de freios, para os Estados Unidos, depois eles vão trazer para o Brasil também, já está em demonstração. Você tem, no mercado americano, tudo em alumínio, custa 4 vezes mais caro do que o ferro, só que eles querem alumínio. Fez com o ferro a questão de novo, o nióbio, ele pesa 5% a mais do que o alumínio, ele custa 4 vezes a menos. Vai começar a entrar. Então, tem um monte de mudanças que você pode fazer, certo? De utilização correta do caminhão, que você pode provocar reduções de 15%, 20% até 30%. Só que ninguém fala nisso. Vocês têm algum tipo de ação nas suas empresas, no sentido de reduzir, que não seja questão só do motor? Por favor. Eu concordo com você, é que assim, as pessoas nesse mundo de ESG, você tem o real e você tem o marketing, né? Então, quando você fala, puxa, troquei minha frota, parte dela por elétrico, isso dá marketing, né? Nossa, que empresa revolucionária e tal. Mas você tem razão, eu acho que a gente não vai conseguir trocar 2,5 milhões de caminhões por elétrico, por gás, ou seja lá o que for. A gente precisa pensar em soluções paralelas que reduzam de forma significativa. Eu acho que tem várias medidas. A primeira delas, e pouco se fala, é o que eu comentei lá atrás, é o seguinte: não tem maneira mais fácil e melhor do que você deixar de emitir simplesmente tirando o veículo. Como é que você tira o veículo? Sendo mais eficiente. Se você fizer o mesmo volume de carga com menos veículos, você efetivamente vai estar ajudando o meio ambiente. Isso vai desde a redução de peso, que você comentou, redução de peso, aumento do veículo, uma prática que está se usando muito, os próprios embarcadores compartilhando o frete, vai um numa origem e o outro volta, para não voltar vazio. Esse é um dos problemas, caminhão vazio. Esse é um dos problemas, quer dizer, então assim, é o tempo de carga e descarga que eu falei, quer dizer, então eu acho que tem várias soluções paralelas que têm um impacto muito mais rápido do que a gente pensar numa troca de todos os motores, e não que isso seja, acho que as coisas são paralelas. A gente tem que sim investir em caminhões mais eficientes, com motores novos. Mas também não adianta a gente só fazer isso em 10% da frota. A gente está no Euro 6, em quantos por cento da frota? Dos 2,5 milhões de caminhões. Então, aí eu continuo convivendo com caminhões de 40 anos. O problema do caminhão de 40 anos não é só o motor, ele é menos disponível, ele para mais, anda mais lento, então eu preciso de mais caminhões. Então, cadê o plano de renovação de frota? Então, tudo isso tem que ser pensado, e tem que ser pensado em forma macro, né? Não adianta só a JSL querer resolver o problema dela. Nós precisamos resolver juntos, né? Bom, da nossa parte,
A gente tem feito aí, ao longo dos anos, né, sido firmes aí nos planos de renovação de frota. Nós temos investido também em elétricos, mas ainda num percentual pequeno da frota, porque ainda tem uma equação comercial aí a ser resolvida, é uma jornada, mas ainda isso ainda traz, em última instância, aí, um aumento de custo que enfrenta esse desafio comercial junto aos clientes. E nós também temos investido bastante no autônomo. A gente tem feito investimento, a gente tem hoje o maior trator de maior capacidade, aí, de mais de 90 toneladas, um investimento nosso aí, que a gente está testando junto aos clientes, que aí endereça tanto a questão da eficiência, como essa questão aí que a gente falou no item anterior da mão de obra. E é interessante que, até voltando no ponto, eu fui questionada, né? Mas como é que vocês estão investindo nisso? Isso vai tirar emprego de pessoas? Eu falei, esse emprego já não, ele já não existe, já não tem mais a oferta. Então, é um investimento nosso que endereça aí esses dois pontos, tanto da sustentabilidade como esse desafio de mercado mesmo. Várias frentes, né? Eu não acredito numa única solução, então são várias juntos. Uma delas, usar a telemetria, revertendo parte da forma correta do motorista dirigir, reduzindo em 7%, 8%, 10% de consumo, revertendo parte disso em premiação para ele. Isso tem dado um resultado muito bom. Então, você classifica eles, os que dirigem de maneira mais adequada, usando menos frenagem, onde se desperdiça a energia gerada, e outras formas, e parte disso volta para ele. Isso tem feito um efeito legal. Segunda coisa é utilizando esses compostos mais leves, também e isso gera uma redução. A terceira coisa é acelerando a troca por Euro 6, onde a emissão de particulados vai perto de zero. E uma coisa interessante, por exemplo, na própria empresa temos ações como energia fotovoltaica suficiente, geração própria, temos destinação de água, reciclagem. Então, na parte DSG, fomos a primeira transportadora rodoviária a ter a certificação internacional. Já temos há bastante tempo. Então, é uma série de ações em conjunto. Eu acredito que uma única ação não vai chegar a isso. Exemplo, os fabricantes desistiram dos caminhões híbridos. Por que não? Se pelo menos em 30% eles reduziriam, né? Então, eu questiono eles por esse motivo. Então, acredito com várias ações internas dentro da empresa e externas. Vou colocar como ponto forte a redução de consumo, revertendo para o próprio motorista. Eu acho que os pontos de vista que vocês esclareceram aqui foram muito úteis. Eu acho que tem um monte de pedacinho de 1%, 2%, 3%. A gente tem de voltar lá atrás para um dos editores mais importantes que a Transporte Moderno teve, que foi a Ariverson Feltrin, que era também Gazeta Mercantil. E se tornou famosa a matéria dele do tanto que a carga passeia pelo Brasil e o tanto que o caminhão também passeia vazio pelo Brasil. Evoluímos muita coisa, mas ainda tem muita coisa para evoluir. E eu acho que os esclarecimentos de vocês ajudaram muito a gente entender cada vez mais quais são os caminhos para você fazer um transporte cada vez mais eficiente, lucrativo, certo? E socialmente responsável. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a todos, peço uma salva de palmas pelas belas explicações que vocês deram. Obrigado muito.